Programa Encontro Saudável. Oferecimento Abratio Móveis, Romanza Planejados e Sierra Garden, um novo conceito em móveis e decorações. E By Dennis Salão, profissionalismo e tradição na arte da beleza e bem-estar. Olá, sejam bem-vindos ao Encontro Saudável. Na semana passada eu conversei com a farmacêutica e bioquímica Cássia Tomás sobre os riscos da automedicação e sua questão legal. No programa dessa semana eu converso com gastroenterologista e neurologista que vão explicar as complicações que tal prática pode ocasionar para as pessoas. Mas tem muito mais. Na matéria especial da semana, a gente vai falar sobre o Dia das Mães. Doutora Doriane dos Reis Lima, que é mamãe de primeira viagem, participa. Tem um bate-papo muito gostoso também com a Karine Rizardi, psicóloga pra lá de Conceituada em Cascavel. E o que faz bem para os nossos olhos, coração e também para a nossa autoestima? Vestir-se bem, estar bem consigo mesma, é. E quem fala sobre isso é a Rose, da Takes, que participa deste programa. Fique atento, Chame a Família, o programa que fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, está começando. Muito bem, nessa segunda parte do programa sobre os riscos da automedicação, eu recebo o Dr. Nilson Zortea, que é médico gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo e vai contribuir muito para que a gente possa tirar dúvidas sobre essa questão do uso contínuo de medicamentos que sempre estão à mão e a gente acha que vai fazer bem na hora, mas depois pode ser que as complicações ocorram, né, Dr. Nilson? Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Soraya? É muito bom estar aqui no programa onde a gente pode muitas vezes contribuir, né, com algum esclarecimento, né, que as pessoas possam ter a respeito disso. E a dúvida é frequente, Dr. Nilson. Foi feita uma pesquisa e quase 60 mil casos de internações foram registrados no país decorrentes de automedicação, um número muito alto. Isso acontece muito também na área da gastroenterologia? Olha, é bastante frequente, viu, Soraya? E a gente tem... todo mundo conhece essa expressão, né? De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Sim. E muitas vezes as pessoas utilizam medicação porque o vizinho ficou bem. A gente tem vários casos, né, que a gente atende de pessoas que o vizinho estava com uma gripe, tomou, estava de cama, aí melhorou 2 dias depois, aí acham que pode utilizar aquela medicação, mesma medicação, para o mesmo problema que muitas vezes não é semelhante. Então nós temos isso até descrito muito bem, né? Em alguns sites que fala sobre a intoxicação medicamentosa. Chega a ser 76%, né, dos casos de intoxicação geral, a intoxicação medicamentosa. Então é um índice bastante alto na população brasileira. E ela não é diferente no resto da população mundial. Isso. Então isso não é uma coisa local, Brasil, Paraná, não. Uma cultura nossa, né? Isso é geral. E o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas, elas... procuram resolver o seu problema de uma maneira mais imediata. E aí a gente tem que fazer uma reflexão também, né? Qual o acesso das pessoas ao sistema de saúde que possa, de repente, resolver o seu problema de uma maneira mais rápida. E muitas vezes isso não acontece. Aí a pessoa procura resolver o seu problema com o vizinho, com o farmacêutico, ou com uma pessoa leiga, ou com alguém que teve um sintoma parecido, ou tem uma vez um remédio na gaveta e passa essa medicação para a pessoa. Então, isso é muito frequente. Tá certo. Essa ótica aí que você levantou é interessante, né? Às vezes, exatamente por estar esperando muito tempo pelo atendimento, ela vai tentar um paliativo. Esse paliativo é o que está mais fácil, é o que está à mão, ou que uma pessoa próxima tenha dito que funciona, né? Isso daí é um perigo, gente. Doutor, na área da gastroenterologia, eu quero insistir nisso. Quais são as complicações mais frequentes que podem acontecer, né? Que a gente ouve sempre, estou com mal-estar, estou com uma dor no estômago, ou comi alguma coisa que não me fez bem. E às vezes isso é uma dor crônica que se torna frequente e a pessoa acaba fazendo uso de uma medicação que para ela já é familiar. O que pode acontecer dali para frente, sem ter a orientação do médico? Bom, então é interessante a gente fazer o seguinte raciocínio. Os estudos mostram que as medicações que as pessoas mais abusam, em primeiro lugar, analgésico.
segundo lugar, antitérmico e terceiro lugar, anti-inflamatório. Nessa ordem. É essa ordem. Então, analgésicos, né, antitérmicos, para remédios para febre e anti-inflamatórios. Certo. Esses últimos, os anti-inflamatórios, eles causam sintomas gastroenterológicos com bastante frequência. Por exemplo, o diclofenaco sódico ou potássico, que foi muito utilizado e é um remédio excelente como anti-inflamatório, ele alivia muito bem a dor também, e muitas vezes a pessoa utiliza, e essa medicação é extremamente agressiva à mucosa gástrica, provocando muitas vezes até úlcera gástrica, né, nesses pacientes. Mas ainda assim, se a gente for ler sobre essa parte do anti-inflamatório, a gente diz assim que o anti-inflamatório ele afeta muito o estômago, mas afeta mais ainda o rim. Então, as pessoas tomam um remédio, um anti-inflamatório, começam a sentir um problema gástrico. Quando elas contam para o médico, olha, eu usei tal anti-inflamatório, o médico já pensa, puxa, essa medicação fez mal para o estômago dela, está com algum problema relacionado a isso. Mas não esqueça, né, até sempre de verificar o rim também, porque o anti-inflamatório é extremamente lesivo ao rim, ao estômago como sintomático e assintomático muitas vezes com o rim. Tem tudo isso para verificar também, né? Com relação, doutor, às pessoas idosas, né, que muitas vezes já tomam medicação para o coração, para hipertensão, diabetes também, isso se agrava mais? Uma coisa interessante é que assim, todo remédio ele tem um par-efeito. Então, é até importante a gente comentar isso. Remédio é natural, é fitoterápico, mas ele tem par-efeito. Ele não deixa de ser um remédio, né? E a gente aprende muito em medicina que uma medicação, na dose correta, ela é um remédio. Acima dessa dose, ela se torna um veneno. Exatamente. Então, a gente tem que pensar muito, né? Principalmente assim, medicar a criança, né? Tem que cuidar, porque muitas vezes vai medicar a criança, não pode dar a mesma dose do adulto, né? A mãe tem que saber isso. É importante, muitas vezes, se ela dá a mesma dose, ela, em vez de estar medicando, ela está envenenando, né? E isso é uma coisa também que se encontra muito. É importante a gente frisar que as medicações, como a gente está falando como um todo, elas têm par-efeitos. Quando a pessoa usa mais de uma medicação, esses par-efeitos podem se somar, né? Então, existem vários casos relatados, muitas vezes, que a pessoa, até internada no hospital, estava usando uma série de medicações, e eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos durante a minha formação, que o professor dizia assim, vamos fazer o seguinte, vamos tirar todas as medicações. E, invariavelmente, a pessoa melhorava, porque provavelmente estava ocorrendo um efeito maléfico, né, da associação desses par-efeitos que essas medicações podem ter. Então, quanto mais remédios a pessoa utiliza, mais chance de ela intoxicar ou fazer uma soma de intoxicação com várias medicações. E as informações são muitas, né? Tem campanhas, inclusive, do Ministério da Saúde alertando para essa questão da automedicação, mas as pessoas insistem em achar que as farmácias, na maioria das vezes, são supermercados. A gente vê essa questão de entrar, às vezes, na farmácia com uma cestinha e não precisa necessariamente daquela medicação, mas já pensa na hipótese de precisar e compra como se fosse um produto de consumo diário, né, da família. Como é que o senhor vê essa questão? Vocês procuram fazer esse tipo de orientação no consultório médico? Ainda mais nessa área que a dor de estômago é uma coisa tão recorrente, é tão comum, né? Gastrite, azia, as pessoas fazem muito uso de antiácido. Né? O senhor citou aí a questão do antitérmico, do analgésico, do anti-inflamatório e o antiácido, doutor Nilson. É bem frequente, né? Porque as doenças gástricas, ou assim, muitas vezes o mal-estar gástrico, a gente precisa frisar muito bem. Doença de mal-estar. Mal-estar qualquer um de nós pode ter, comeu alguma coisa que não caiu bem, né? Ou aquele dia a pessoa não está bem. Nós não somos iguais. Isso que é uma coisa interessante, assim, todos os dias. Nós somos seres hormonais, né? Então, tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está tão bem, tem dia que a gente come alguma coisa, não fez bem, outro dia a gente come a mesma coisa e faz bem. E tem os fatores psicológicos também que influenciam muito, né? Claro. E o que a gente pode dizer é o seguinte, o mal-estar é diferente de doença, porque o mal-estar é uma coisa que ocorreu esporadicamente. Certo. A doença, aquele mal-estar começa a ser contínuo. Aí passa a ser um sintoma, né? As pessoas utilizam muito o antiácido ou um inibidor de bomba, que é no caso o omeprazol, que é um dos mais vendidos, um dos que as pessoas mais têm acesso, e muitas vezes utilizam a medicação
né, até forte demais para o sintoma que ela possa ter, e que mais tarde, depois ela precise de uma medicação como essa, o efeito já não vai ser o mesmo. Uma coisa que a gente achou interessante, e muitos reclamaram, muitos pacientes reclamam, é que a partir do início do ano passado, se não me falha a memória, as medicações que são antibióticos necessitam retenção de receita. Exato. Por quê? As pessoas estavam consumindo antibióticos de uma maneira tal que as bactérias cada vez mais resistentes. Exatamente. E aí o que acontece? Como existia esse acesso livre à medicação, a pessoa comprava o remédio e aí muitas vezes ele precisava da ação do antibiótico, aquele antibiótico já não servia mais para ele, tinha que ser um mais potente. E assim vai, as bactérias elas vão aprendendo também, né? A gente assim que surgem as superbactérias, né? Você tem superbactérias. Exatamente. Então, uma atitude da Anvisa que eu achei bastante louvável foi essa, de um controle com relação ao uso dos antibióticos. Tem várias outras medicações que têm retenção de receita, né? Provavelmente, quanto mais danoso a medicação, mais controle rígido essa medicação tem, né? E a gente vê assim, mas existe ainda medicações que a população tem acesso, como se disse, num supermercado ou numa farmácia, e, por exemplo, o AS, né? A aspirina, né? A aspirina, muitas vezes, se for utilizada de uma maneira errada, né? Por exemplo, se a criança estiver com febre e a gente não sabe a origem dessa febre, a mãe não sabe, e ela dá uma aspirina, se for uma doença viral, uma catapora, uma varicela ou uma dengue, vai piorar. Exatamente, potencializa. Vai piorar a situação. E o AS, a aspirina, a gente consegue em qualquer lugar, então é livre. Fora, sim, a reação alérgica, a aspirina, que também é muito, ela não é frequente, ela é rara, mas quando tem é muito grave, então precisa ter esse controle. Tem pessoas que são alérgicas, realmente, a AS. E a gente vê assim, são medicações fáceis de encontrar. Outra, por exemplo, o acetaminofém, né? O acetaminofém também é um outro analgésico que tem um acesso muito fácil, mas ele tem um sério problema com intoxicação hepática, né? O fígado dessa pessoa corre um risco se ela nunca utiliza a dose acima de 5 gramas. E hoje a gente tem acetaminofém de 750 miligramas. Então a pessoa tomou 2, né, para dor de cabeça, não passou, provavelmente se ela continuar tomando remédio, se essa dor de cabeça não passar, vai ter um problema de intoxicação. E fora assim, quando se utiliza, acho que uma orientação importante, se utiliza uma medicação, né, essa medicação de uso comum, seja um analgésico de uso comum, e não passou o seu sintoma, não houve resolução daquele sintoma, procure o médico. Né? Não deixe para ficar tomando várias medicações que você vai ter outro problema. Além do problema básico que originou a tomada da medicação, seja uma dor de cabeça, você pode ter uma intoxicação, que vai piorar todo o quadro. Então, assim, usou a medicação, né? A gente sabe que muitas vezes, assim, você está numa correria, né? Ou está com uma dor de cabeça, aí toma uma medicação. Não melhorou, você tem que procurar um médico, porque essa dor de cabeça pode ser uma hipertensão arterial, pode ser um outro problema neurológico. Algo mais grave. Né? Algo mais grave, que não cedeu com a medicação. Ah, mas eu sempre tomei e melhorei. Tomou, melhorou, beleza. Tomou e não melhorou, tem que procurar. Está na hora de parar com isso também. Tem que procurar. E isso a gente fala também, Soraya, com relação aos medicamentos para o estômago. As pessoas, como tu disseste, têm acesso hoje, eu estou com uma azia, eu estou com uma dor de estômago, vai lá e toma omeprazol. O omeprazol é uma medicação extremamente potente, ela não é uma medicação com baixa potência, né? A omeprazol a gente usava para tratar úlcera, logo que ele foi lançado, com assim uma efetividade muito grande. E o que aconteceu? As pessoas hoje tomam omeprazol para qualquer dor de estômago. E aí que eu quero chegar, doutor Nilson. Foi feito um estudo em 2011 no Japão, e depois esse estudo foi divulgado também por uma revista científica britânica, falando da questão do omeprazol, que o uso contínuo dele, sem prescrição, sem orientação médica, esse uso indiscriminado do omeprazol poderia ser a causa de câncer. Né? E aí isso se alastrou na internet. Se você abrir qualquer site ou redes sociais, as pessoas começaram a, inclusive, marcar familiares. Tá vendo aí, mãe, você que toma muito omeprazol. Isso criou, assim, uma espécie de alerta na população. E a gente encontra isso ainda. A gente pode tomar indiscriminadamente o omeprazol? É perigoso? Tem essa relação, essa correlação com o câncer também, doutor Nilson? O que ocorre é o seguinte. Primeiro, o omeprazol, a medicação, ela não causa o câncer. O omeprazol não causa o câncer. O que acontece muitas vezes é que a pessoa pode ter um sintoma gástrico
que é de uma doença, por exemplo, de um câncer, e ela toma omeprazol e ela melhora. Alivia aquela sensação que ela tem. Então, no fundo, ela não tem uma gastrite, ela não tem uma úlcera, ela tem um câncer que está manifestando com dor, dor de estômago. Ela toma omeprazol, aquilo alivia, pode mascarar o que a gente diz. Então, mascarou uma doença mais grave. Então, ela pensa, puxa, era só uma dorzinha de estômago, aí no outro dia toma de novo, no outro dia toma... Aí parou de tomar a volta, a dor ela toma, então fica aí. Quando chega um ponto, né, eu já tive pacientes que tomaram 30 dias de omeprazol, parava, melhorava, parava, né? Aí ele veio no médico e ele estava com uma úlcera. Daí eu disse, puxa, mas há quanto tempo tu estás com isso? Ele, faz mais de 30 dias que eu estou tomando omeprazol e não melhoro. Né? Mas por que esse omeprazol não resolveu o problema dele? Porque a úlcera dele estava associada a um outro problema, por exemplo, uma bactéria. Né? Hoje a gente sabe que a úlcera, ela pode estar em alguns casos associada a uma bactéria que permanece, que se você não tratar a bactéria, você volta a ter a sintomatologia. Então, é importante que a gente frise o seguinte, a substância omeprazol, né, isso está provado, tem pacientes que usam há mais de 15 anos, 20 anos, não causa o câncer. O que causa é o seguinte, a pessoa que tem um sintoma que não foi esclarecido, começa a tomar omeprazol, melhora, ou melhora só enquanto está usando a medicação, pode estar mascarando uma doença mais grave. Isso que é importante. Outra coisa que se observou no dia a dia das nossas consultas, dos nossos pacientes, que os pacientes que usam há muito tempo o omeprazol podem desenvolver na pele de dentro do estômago, que a gente chama de mucosa, umas verruguinhas que a gente chama de pólipos. Tá? Esses pólipos, eles não são o câncer. Esses pólipos não são o câncer. São a reação daquela pele de dentro do estômago ao uso crônico da substância. Tá? Então, assim, isso é uma coisa importante. Muitas vezes o paciente chega e diz, doutor, olha, eu fiz o exame, eu estou usando há tanto tempo o omeprazol, surgiu essas verruguinhas no estômago. Até ele está correto. Será que isso tem algum problema? Daí, quando a gente mostra que aquela verruguinha é só um crescimento anormal da pele pelo uso da medicação, fica tudo tranquilo. Mas é importante a gente dizer que medicação bem utilizada é aquela que está sendo controlada por um médico. Sem dúvida alguma. Não dá para tomar indiscriminadamente, viu, gente? Doutor Nilson, obrigada por sua participação nesse bloco aí, que a gente está falando tanto sobre os riscos da automedicação, para que fique o alerta para a população. O senhor quer dizer mais alguma coisa a respeito? Dá uma dica, assim, para quem está com aquela dorzinha no estômago, aquela queimação frequente, sempre está fazendo uso desses medicamentos? A dica que eu gostaria de passar, principal, é o seguinte. A grande maioria dos problemas que a gente tem no nosso aparelho digestivo, eles são decorrentes do como a gente se alimenta e do que a gente come, né? Como a gente come e o que a gente come. Então, é importante que a pessoa faça uma análise, olhe a sua dieta, veja como está sendo a sua vida, como que ela está... Porque assim, comer, eu sempre pensei isso e penso cada vez mais, é um tempo sagrado. E hoje a gente vê que a gente não tem mais respeitado isso. Então a gente tem que ter um tempo para comer, né, poder escolher bem os alimentos, não necessariamente o que é mais caro é melhor, né? Mas assim, a gente precisa escolher bem os alimentos, se alimentar de uma forma tranquila, num ambiente tranquilo, né? Não aconselho a discutir, eu sei que muitas vezes a refeição é a hora onde as pessoas se encontram, mas não discutam coisas polêmicas a esse momento, né? Comam em paz, se alimentem bem, escolham alimentos saudáveis, né? Prefiram sempre a alimentação que você possa mastigar, comer devagar, né? A gente vive numa era muito do fast food, né? E isso eu acho que contribuiu muito para as doenças gástricas. Não que eu sou contra a isso, mas o consumo diário só desse tipo de alimento tudo, né? Pode causar com o tempo distúrbios. Então assim, em vez de se medicar, procure aquele dia que você comeu não ficou bem, em vez de faça uma dieta no outro dia, tome mais água, tente se desintoxicar, pode ser alguma coisa que você comeu, entendeu? Isso tudo vai resolver. Uma dica grande que eu acho que é importante é a água de coco. A água de coco é um excelente hidratante e hoje muitas vezes a gente sabe, claro, tem o valor que a gente vê que... Né, um valor acessível para todos. E assim, é uma coisa natural e ajuda muito na desintoxicação. Tá aí, conselho de médico, vamos seguir, viu, gente? No próximo bloco tem mais informações com o neurologista Rafael Couto. É rapidinho, a gente volta já já.
Braston, mais que pisos, caminhos para um futuro melhor. Estamos de volta, esse é o seu Encontro Saudável, tem muita coisa bacana para acontecer hoje e eu recebo agora o médico neurologista, Dr. Rafael Couto, que vai participar desse bloco falando dessas implicações todas do uso indiscriminado de analgésicos, esses que a gente compra em farmácias, né, Dr. Rafael, que não tem controle, que a gente costuma ter em casa, na bolsa, enfim, no carro, como isso pode piorar ao invés de melhorar uma situação aí de dor crônica ou então ocasional. Doutor Rafael, como que o uso indiscriminado desse tipo de medicação, analgésicos, a maioria das vezes, para controlar uma dorzinha de cabeça, pode complicar a vida das pessoas do ponto de vista da neurologia? Tudo bem? Tudo bem. Bom, do ponto de vista da neurologia, é muito comum a gente pegar, assim, a maioria dos casos de cefaleia crônica, que a gente acaba classificando como cefaleia crônica diária, são fruto desse uso abusivo crônico de analgésicos, sem um controle e sem uma profilaxia, né, adequada para essas dores de cabeça, né? Então aquela enxaqueca que a pessoa tem, aquela cefaleia tensional, do final do dia, aquela cefaleia que a pessoa fica... Parece que tem até horário para começar, né? Exatamente isso. O que acontece é que algumas pessoas começam a fazer esse uso abusivo, crônico de analgésicos praticamente todos os dias para melhorar a dor e se esquecem, por outro lado, de fazer uma profilaxia dessa dor, né? E a gente tem, é muito comum o uso de analgésicos anti-inflamatórios, né? Mas na neurologia alguns analgésicos em associação com, por exemplo, ergotamínicos, que a gente vê muito na associação de duplas de, por exemplo, anti-inflamatórios com ergo, ou algumas associações com relaxante muscular, inclusive. Esse uso crônico praticamente todos os dias de horário, isso predispõe uma condição muito comum, né? Na verdade, a cefaleia é mais comum que a cefaleia crônica diária, né? Junto com as outras mais prevalentes, que é a enxaqueca, com a cefaleia tensional. E isso acaba com que a pessoa tenha, na verdade, um prejuízo maior ainda, né? Na sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho, porque não consegue se livrar da dor de cabeça. Mas é isso aí que eu quero te perguntar. E como é que a gente vai diferenciar o que é uma dor ocasional de uma dor crônica, né? De uma enxaqueca? Às vezes a pessoa toma nunca tem dor de cabeça, aí começa a toma uma medicaçãozinha, passa, começa a tomar no outro dia também, passa uma semana, um mês. Quer dizer, como é que ela vai saber em que momento que ela deve procurar um neurologista para ter o diagnóstico de enxaqueca ou de uma dor crônica ou de uma outra situação? Existem alguns critérios bem definidos de enxaqueca e de cefaleia tensional, né? A enxaqueca é uma dor que geralmente dura entre 4 a 72 horas. São crises de dor de cabeça, geralmente hemicranianas de um lado da cabeça, de caráter pulsátil, né? Vem na maioria das vezes, acompanhado de sintomas prodrômicos da dor, por exemplo. Meu Deus, o que é isso? Enjoos, mal-estar, tontura, né? Vem acompanhado também com aqueles famosos escotomas, aqueles pontinhos que brilham na vista, que a gente chama isso de aura. Ele vai falando esses termos e vai explicando, a gente não precisa perguntar. Dizem que é terrível a tal da crise da enxaqueca, né? É uma crise bem complicada, né? E ela causa muito prejuízo funcional para as pessoas. Exatamente. Tanto no trabalho, quanto na escola, quanto no dia a dia. A cefaleia tensional, além tem outras várias características da enxaqueca, né?
Essas são as mais comuns, essa dor latejante de um lado da cabeça, tem enjoo, náusea, quer ficar longe de som, de luz. A cefaleia tensional é mais uma dor que começa geralmente no final da tarde, tem duração de algumas horas, né? Ela tende a ter uma melhora com sono, até com analgésicos responde bem. É uma dor mais em peso, na cabeça, geralmente na cabeça inteira, que a gente chama de halo craniana. Generalizada. Também tem componentes, por exemplo, de enjoo, né, de a pessoa querer ficar longe de som, de luz. É muito parecida com a enxaqueca, né? São muito parecidas e muitas vezes elas se sobrepõem, sabe? Às vezes a pessoa tem as duas. Puxa É vida, muito dá comum. para piorar então. E assim, o que acontece? A frequência da dor é o que mais chama a atenção do médico nesse ponto, né? Porque se a pessoa tem pelo menos uma crise ou duas no mês que cause um prejuízo para essa pessoa no seu trabalho, ela tem que faltar à escola, tem que faltar, né, enfim, ela já merece uma profilaxia, ao invés de ficar só usando analgésicos na crise. O que seria nesse termo que você está dizendo, que seria a profilaxia? A profilaxia são medidas que a gente toma, que a gente orienta o paciente, para que essa dor de cabeça não aconteça. Né? Então existe a profilaxia, o que a pessoa pode fazer? Enxaqueca, por exemplo, tem muita gente que tem, por exemplo, com chocolate, com doces, bebida alcoólica, falta de sono, né? Situações estressantes do dia, alimentos ricos em gordura, corantes, isso facilita as crises de enxaqueca. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se cuidar. Usar óculos quando deve, né? Dormir bem, praticar atividade física. A cefaleia tensional não difere muito, né? Uma atividade física, né? Os bons costumes, alimentação regrada. E quando só isso não é o suficiente, né? A gente tem algumas medicações diferentes de analgésicos para utilizar na profilaxia da enxaqueca. Né? Que são alguns anticonvulsivantes, tá? Às vezes a gente prescreve, a pessoa só se assusta, mas é remédio para convulsão. Não, é para dor de cabeça mesmo. Olha que interessante. E tudo rigorosamente controlado, né? Que é mais importante. Isso. Beta-bloqueadores, né? Que são remédios também utilizados no controle da pressão arterial. Alguns bloqueadores do canal de cálcio, que a gente chama que também é utilizado para controle de pressão arterial, para tontura, por exemplo. E o que pode acontecer, doutor Rafael, se a gente fizer o caminho oposto disso que você está informando aqui? Eu tenho uma enxaqueca, ou eu tenho uma outra crise, que como você falou, de cefaleia tensional, né? E não vou ao médico, né? E começo a tomar medicação religiosamente, direto. Vou tomando. O que pode acontecer comigo? A pessoa se torna um candidato sério a ter uma condição que a gente chama de cefaleia crônica diária, que é aquela dor de cabeça que a gente tem acima de 15 dias por mês, nos últimos 3 a 6 meses, que a gente as pessoas referem como uma dor de cabeça praticamente diária. E geralmente a gente já pega essa dor de cabeça há alguns meses, até alguns anos, né? Antes dela chegar nesse ponto. Então é aí que se torna complicado, porque quando a gente entra num processo de dor crônica, o tratamento de resgate se torna um pouco mais difícil, porque daí a pessoa tem que usar alguns remédios mais, como esse que eu te descrevi, além de antidepressivo, que a gente pode usar também. Aí se torna a pessoa acaba tendo que usar outro remédio de uso crônico por alguns meses ou até anos, para controlar uma condição que antes ela poderia ter controlado, justamente por ter abusado de analgésicos. Tá certo. Olha aí, ó. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Não pode ter preguiça de procurar um médico. Mas aí eu vou ter que... Não, tem que procurar, não adianta. Eu costumo dizer, investimento em saúde é seguro, gente. É o nosso bem maior, é o nosso maior patrimônio, né? Perdeu saúde, perdeu tudo. Perdeu tudo, isso é fato. Agora a gente vai entrar numa outra seara e numa outra questão. Nesse ritmo alucinante de vida, doutor Rafael, a gente quer ficar cada vez mais tempo acordado para produzir mais, enfim, para mercado de competição, enfim. A gente quer, ou então, devido a tudo isso, a gente deixa de dormir. E aí entra a questão dos remédios, né? Para a gente dormir. Muita gente toma isso também de uma forma indiscriminada. Quais são os prejuízos para essas pessoas? Bom, além o sono, assim, eu costumo dizer para todas as pessoas que me procuram, até me perguntam,
ela é um ponto sagrado da vida do ser humano. É a minha opinião como pessoa e neurologista, né, de uma maneira geral. A pessoa que não dorme bem, ela não consegue ter uma memória boa, ela não consegue desempenhar as suas tarefas de uma maneira eficiente, né? Além de o sono implicar em várias outras, ao longo do tempo, várias outras condições patológicas, né? O sono está associado com o sistema imune. Pessoa que não dorme bem tem dificuldade, tem um sistema imune propenso a infecções, propenso ao surgimento de algumas neoplasias, por exemplo. Isso ao longo dos anos, né? O nosso sistema imune está diretamente relacionado com o nosso ciclo circadiano, que a gente chama, que é o sono regrado, né? Que é aquelas, no mínimo 6 horas, mas o que eu recomendo é 8 horas de sono para um indivíduo adulto, né? Então, assim, o sono, de uma maneira geral, é um ponto sagrado que a gente tem na neurologia e na medicina. Pessoa que não consegue dormir bem, ela é mais disposta a ter dor crônica, tem mais predisposição a quadros ansiosos, depressivos, distúrbios da memória e lá mais para frente também quadros demenciais, né? Aí a gente começa a pensar em quadros demenciais e patologias neurodegenerativas, Parkinson, Nossa, só vem Alzheimer, coisa ruim agora, né? por Meu aí Deus vai. do céu. Dr. Rafael, a gente sabe de tudo isso, aí eu não consigo dormir, aí eu começo a tomar medicação, remedinho lá para dormir. Eu quero dormir, eu preciso dormir, eu sei disso tudo. Quais são as consequências disso, né? De eu fazer o uso diário e se torna uma rotina na minha vida de estar tomando essa medicação. Muitas sem controle medicações médico. para dormir, elas têm algum perigo, né? Já é muito frequente a gente ver pessoas usando benzodiazepínicos. O famoso Rivotril, né? Diazepam, por aí vai. O problema dessas medicações de uso crônico, elas, tudo bem, você pode até dormir, né? Porém, elas levam a um declínio cognitivo, né, progressivo, por causa justamente da característica de efeitos colaterais dessas medicações. É muito comum o idoso tomar isso. Idoso não é muito interessante fazer uso de benzodiazepínico, embora algumas vezes seja necessário. Né? A gente utiliza muito mais os antidepressivos, né, os inibidores da recaptação da serotonina, que são remédios que aumentam a serotonina no cérebro, diminuem a ansiedade, aliviam a pessoa para que ela possa dormir melhor. Não só esses, mas como alguns inibidores da recaptação de alguns outros neurotransmissores, como noradrenalina, né, por aí vai. Então, assim, a gente acaba utilizando com alguns critérios, né, depois que a gente orienta essa pessoa a fazer, por exemplo, uma higiene do sono. Então, o que é a higiene do sono? Evitar o sono diurno prolongado, né? Evitar, por exemplo, estimulantes perto da hora do sono, muito café, bebida alcoólica, chá, praticar uma atividade física, né, essencial. A alimentação não pode ser demasiado para que a digestão não comprometa o sono da pessoa. A gente primeiro tenta fazer essa higiene, não conseguimos, realmente precisa fazer algum uso de remédio, aí a gente tem um arsenal terapêutico, né, que a gente pode utilizar. Mas são várias medicações, assim, mas principalmente mais antidepressivos e alguns estimuladores do início do sono, né? Mas tudo com muito cuidado, muito critério. Não são remédios que tem que usar para a vida inteira. Tem um período de remédio que você pode usar. E uma reavaliação sempre é necessária. Perfeito. Olha, se você prestar atenção, foram ditas aqui, nas palavras do Dr. Nilson, que esteve no bloco anterior, o gastroenterologista, agora o Dr. Rafael, neuro. Eles usaram o termo sagrado em duas situações. O Dr. Nilson falou que para ele é sagrado comer bem, ter equilíbrio, ter critérios na hora de se alimentar, o que não significa comer de uma forma dispendiosa, né? Não precisa ser caro para comer bem. E o Dr. Rafael falou agora que é sagrado dormir bem. Então isso tudo tá muito associado à questão do equilíbrio, que é uma coisa que a gente está tendo dificuldade para ter na vida da gente, né?
Mas fica aí, ó, para você refletir bastante, discutir com a sua família, e sempre cabe uma mudança na vida da gente, né? É sempre muito bem-vinda. Doutor Rafael, obrigada por sua presença aqui no Encontro Saudável. Doutor Rafael está 1 ano somente em Cascavel, né? Obrigado Veio de Londrina. Prazer. Cascavel recebe muito bem as pessoas que vêm aí para contribuir para o crescimento da cidade, da população. Então, seja muito bem-vindo a Cascavel, viu? Muito obrigado. E para você que está acompanhando, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem matéria com a doutora Karine Rizardi, essa psicóloga é boa para falar sobre um assunto que a gente vai gostar muito de abordar essa semana, o Dia das Mães, né? Todo dia, mas tem esse dia que fica mais especial pela presença das mães nesse mundo. Então tem matéria na Tex também, faz bem para os olhos, para o coração, para a autoestima da gente, e a presença de uma mãe, ó, novinha em folha, a doutora Doriane, vai comentar com a gente como essa experiência de ser mãe do Matheus, né? Deu à luz há poucos dias aí e já está aí pensando em como vai voltar para o trabalho. A gente está com muita saudade dela. E daqui a pouquinho a gente volta já já.